Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates, que vai analisar, esmiuçar, filtrar os assuntos polêmicos do dia. Selecionei alguns. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado finalmente aprovou um projeto que regulamenta a fabricação e a comercialização e a utilização de fogos de artifício. Vamos ver se funciona. Os animais pobres dos bichinhos, quando começam a soltar foguetes, entram em pânico. O Rio Grande do Sul aplicou nos 2 primeiros meses deste ano quase 3.000 infrações, multas a motoristas embriagados. Eu acho que são uma espécie de tentativa de suicídio, né? Depois do leite, depois da carne, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda de papinha para bebês de um fabricante sem registro, vende pela internet. Estes e os outros assuntos que serão submetidos a debate nos nossos ilustres convidados, o deputado estadual Luiz Augusto Lara. Prazer. Na bancada do PT, Partido Trabalhista Brasileiro. PTB, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, faltou o B, mas tem uma diferença bastante grande. É brasileiro, né? O PTB, faltou respiração. O ilustre reitor da Universidade de Passo Fundo, que é um dos orgulhos do Rio Grande do Sul, reitor José Carlos Carles de Souza, e à minha direita, mas não numa posição de direita, os ilustres advogados. No qual até, em certa medida, me sinto confortável. Está confortável? Claro que sim. Dr. Paulo Olímpio Gomes de Souza e Dr. Genaro Baroni Borges. Tantos assuntos para serem tratados, mas eu quero apenas antes ouvir uma abordagem rápida dos nossos ilustres convidados a propósito da circunstância que nós vivemos em Brasília. Tem o lado bom e tem um lado não tão bom, um lado ruim. Que hoje à tarde, quando preparava os assuntos, analisava os assuntos que nós íamos abordar, eu cheguei à seguinte titulação, interpretação. Nós vivemos em Brasília a Era dos Extremos, ou a Era dos Extremos é o nome de um livro muito famoso, do Eric Hobsbawm. Muito lido nos últimos anos, um grande historiador, que nasceu em Alexandria, no Egito. E um outro livro, cujo título é A Era da Incerteza, do Galbraith, um economista norte-americano. Porque, se de um lado nós vemos no país a queda dos juros, vai chegar em dezembro em um dígito, apesar de ser uma das taxas mais altas do mundo, nós temos a inflação, que afinal foi contida, está descendo um pouquinho. Nós temos a interpretação, a avaliação das agências de risco, dizendo que sim, o Brasil está recuperando a credibilidade. Esse é o lado bom, porque essa avaliação, que é lida, interpretada pelos investidores internacionais, diz, bom, agora dá para investir no Brasil, tá, trazer capital. Uma das provas foi a privatização dos aeroportos por empresas estrangeiras que não foram buscar dinheiro do BNDES. Mas, por outro lado, nós temos esse escândalo da fiscalização da carne e nós temos, paralelamente, a lista do Janot, que pode sacudir de uma forma irreversível o país. Tem uma outra era aí, né? Eu complementaria com a era da desfaçatez. Tá bem. Está embutida nesta que eu revi. De qualquer modo, o assunto está aqui. E eu pergunto, quem vai vencer nessa queda de braço entre, vamos chamar do bem e o mal? A eterna queda do braço. Eu colocaria nesses itens quarto item, a sociedade do espetáculo. Também é um momento que nós vivemos. E o Brasil tem vivenciado uma sucessão de fatos espetaculosos. A cada fato e a cada escândalo é um espetáculo novo, que toma conta da mídia, toma conta de todos os meios de comunicação. Não é uma exclusividade brasileira. Não é. Não, e agora, hoje... Essa última espetacularização foi da carne, né? Pois é a isso que eu me refiro, entre outras coisas. Né? Então, o Francisco Turra,
nosso ex-ministro da Agricultura, um homem muito ligado a essa área da exportação de frangos, carnes, suínos, fez um pronunciamento que eu achei o mais adequado e dentro da postura histórica do Turra, um homem de equilíbrio, ele diz assim, de 4.500 pontos que temos de exportação, envolvidos nesta operação eram 11. E os 4.500 pontos foram afetados e penalizados, Genaro. Para aí. Isto, ele coloca em números, representa 1% estaria contaminado e seria, com justiça, objeto de uma investigação, como foi. O que não podia ter acontecido, a meu juízo, foi o estrépito. O estrépito desproporcional ao tamanho da infringência da infração, com largos prejuízos a um setor produtivo brasileiro que é o que está sustentando a economia nacional brasileira. Exitoso, que está sustentando a economia brasileira. Só para concluir. Só para te dizer o seguinte, ó, isso que tu está falando foi objeto de crítica, inclusive, pela área técnica da própria Polícia Federal. Fizeram a própria Polícia Federal fez a meia-culpa. Quer dizer, então, isso é anunciado como a maior operação que se tinha em história no Brasil. Né? Na verdade, estavam pretendendo apurar pontos de corrupção de alguns servidores. Havia motivos para investigação. Mas, agora, vejam bem, fizeram duas análises. Duas apenas análises. Tá? E dessas duas análises concluíram que todo o sistema de comercialização de carne, industrialização de carne no Brasil estaria, em tese, comprometido. Tá? Os próprios agentes policiais criticaram a espetacularização. Aliás, toda vez, Paulo, isso aí vale para o Ministério Público também, toda vez que se anuncia força-tarefa, eu me arrepio, porque da força-tarefa alguma arbitrariedade sai. Então, alguma arbitrariedade, não quer dizer que toda. Reitor José Carlos Carles de Souza. Dando pitaco desse tema tão importante, é o aspecto da generalização. Como se todas as indústrias que produzem carne fossem corruptas ou estivessem agindo de má fé, não oferecendo um produto de qualidade. O ex-ministro Turra, conhecido de nós, nosso vizinho lá de Marau. Estive com ele na semana passada. Ele fez um trabalho inestimável para colocar de abrir os mercados brasileiros no exterior. É um trabalho de 20 anos, pois bem, que vai água abaixo agora numa fração de segundo. Numa iniciativa da Polícia Federal, e nós somos contra que faça esse trabalho, só não pode ser desse modo, generalizando como se todos estivessem desproporcional. E um detalhe, como isso demonizou toda a cadeia produtiva, ficou demonizada. Um detalhe, nós estamos falando do lado econômico, negocial importantíssimo, na geração de empregos, desenvolvimento. Mas tem um detalhe, que é o detalhe sanitário e humano, que pouco se fala. Uma investigação que acompanha em 11, ou em 5, ou em 4, ou em 1 frigorífico, que vende carne podre, e ela demora 2 anos, também. E o pessoal vendendo carne estragada, 2 anos, mas isso é assunto, olha, descobriu, vendeu, tem uma semana, grampeou, vai lá e fecha. Claro. Tu não pode deixar os caras venderem carne podre 2 anos. Então esse é o lado, agora vamos dizer o lado... Mas se a Polícia Federal, vem cá, a Polícia Federal deixou roubarem da Petrobras 10 anos. Não, mas... Não foi? Ok. 10 anos, o que fizeram agora? Por favor. Doutor Genaro, é o lado negocial, mas o lado humano é o seguinte, enquanto transcorria a investigação durante 2 anos, as pessoas continuaram consumindo aquela carne podre. Eles perguntaram, e os órgãos de fiscalização servem para quê? Estão na mão de quem? Estão na mão... Como é que se faz esse controle? Não, mas aí tem aquilo que o Burdi fala, é a nomeação política para cargos públicos. Eu tenho ouvido os seus comentários extremamente prudentes e lúcidos. O que acontece a vida inteira aqui no Rio Grande do Sul...
há uma luta dos fiscais do Ministério da Agricultura, há uma luta para que o cargo seja técnico. E entra governo e sai governo. Esses dias entrou um aqui no superintendente aqui que diz, olha, é nomeação política e é indicação do PTB. Mas como indicação do PTB? Eu não sei nem quem é esse cidadão. Foi presidente do partido, não sei nem quem é esse cidadão. Então, isso não existe. Num caráter de segurança alimentar, tu botar um cargo político... Em qualquer cargo, em qualquer função, não tem direito de agir de má fé. Não, mas, claro, mas se fosse um cargo político escolhido lá de dentro dos quadros, mas não, coloca o cara porque ele é meu afilhado, o cara às vezes não sabe nem o que está fazendo, ele vai aprender com o funcionário como é que se faz. Talvez seja a grande lição que o país vai tirar desse triste dura e lamentável e amarga lição. Pois é. Não, lição se o pessoal for preso, se perder o status de funcionário público e houver punição. Porque se não houver punição... Estão anunciadas já providências rigorosas contra os infratores. Mas já foi editada uma lei nesse só sentido? Um pouquinho. Foi editada uma lei? Recolhe-se também desse episódio momentoso e trágico para a economia brasileira outra lição. Essas operações terão que ter mais cuidado ao serem eclodidas. E mais, até agora não se fala nisso. A mídia terá que ter um pouco de filtragem com a divulgação. Pronto, a mídia está sempre atenta, ela quer, quanto mais notícia... É o papel da mídia. A mídia eu não estou querendo censurar a mídia, mas o que, evidentemente, esses fatos, ao serem desencadeados, têm a repercussão e o alcance que tem pela pronta divulgação. Isso aí tem que ser medido, né? Tem que ser medido e filtrado. É isso que eu estou pedindo. Doutor Paulo Olímpio, a mídia não briga com a notícia. Esse é um princípio que as faculdades de jornalismo, aliás, as faculdades de jornalismo da Universidade... Não briga com a notícia. Não briga com a notícia. Mas com o tamanho da notícia... É difícil de tu achar o volume da notícia. É difícil achar a medida entre o filtro e a censura, né? É difícil achar o ponto de equilíbrio. É delicado, mas... Para dar um ponto final, se possível, a esse assunto, para nós passarmos a outros, já que estamos tratando desse assunto já, esse é o terceiro dia, eu queria referir o fato de que a Polícia Federal não jogou as penas no ventilador, não. Denunciou, tinha que denunciar e citou o nome dos frigoríficos. Isso. Se não tivesse feito isso... Agora, se os produtores se veem prejudicados, e claro que tem um prejuízo, mas nenhum importador vai deixar de comprar dos frigoríficos que agem corretamente. Que não botam carne podre misturada à carne boa para fazer um embutido. Então, essa divulgação, a missão da Polícia Federal, felizmente foi cumprida. E ela divulgou o nome. Agora, se outros dirigentes de federações que reúnem os produtores acham que o prejuízo foi generalizado, eu não entendo que tenha sido. Pois não? Data máxima vênia. Data vênia. China, Japão, Canadá, Chile, todos cortaram imediatamente as importações de carne. Acha que não houve resultado? O que faria o Brasil se a denúncia tivesse surgido de qualquer país de quem nós tivéssemos comprado? Mas então a denúncia tomou a dimensão que não tem o fato. A dimensão da denúncia extrapolou. Não tem o fato. Acontece o seguinte, carne não é supérfluo. Os países precisam de carne para consumo, precisam de proteína. Ninguém vai deixar de comprar quando os fatos forem esclarecidos. Sim. Ninguém é bobo, né? No mercado internacional, ninguém se deixa levar pela primeira versão. Houve, puxar um pouquinho o freio. Mas o trabalho diplomático que vai ensejar, o esforço redobrado para esclarecimento. Temos, felizmente, um grande ministro, que é o Blairo Maggi. E saindo muito bem, a meu juízo. Como se saiu bem
o ministro Marcos Vinícius Pratini Moraes, quando em 2002, senhor reitor, às vésperas da inauguração de mais uma Expo Inter, estourou lá no Noroeste o problema da febre aftosa. Também. Com habilidade, com conhecimento, com credibilidade, rapidamente o Brasil recursou. Agora, que os países europeus, sobretudo os europeus, são muito ciosos, rigorosos, disso não há a menor dúvida. E fazem isso em defesa do interesse dos seus consumidores. É lógico. Vamos agora com a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. CREA-RS, em foco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, dentro de suas competências legais, entende que as autoridades do Estado devem dar exemplo institucional e legal, fazendo cumprir a Lei 14.555, que regula a elaboração de planos sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndios no Rio Grande do Sul. Esta lei, que determina a contratação de profissionais engenheiros e técnicos pelo Corpo de Bombeiros, deve ser cumprida e implementada. Uma das medidas a ser adotada pelo Estado é a imediata separação do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar. A segurança da sociedade deve ser prioridade. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Por falar em bombeiros, me agradou muito essa notícia. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem, por 14 votos, nenhum contrário, projeto que regulamenta a fabricação, comercialização e utilização de fogos de artifício em todo o território nacional. A matéria deverá ainda passar pela Câmara dos Deputados e certamente será aprovada. De acordo com o texto, fica proibida a queima de fogos de artifício perto de hospitais, escolas e postos de gasolina. Imagina foguete perto de posto de gasolina, né? A proposta também proíbe soltar foguetes em portas, janelas, terraços e outros locais com acesso para vias públicas. As pessoas que descumprirem as regras podem ter de arcar com multas de até R$16 mil. Acho difícil aplicar essa multa, né? Mas tomara que ela entre em vigor na plenitude. Quem conversa com médicos plantonistas, sobretudo o Hospital do Pronto-Socorro de Porto Alegre, tem a noção exata do que representa o dano, representam os danos. Uma perda de dedos. Queimadura, mutilações, né? Então, felizmente, essa iniciativa do Senado, ela é elogiável. A aplicação aqui no Estado imediata, a sua apreciação, o senhor é um legislador, deputado Lara. Eu acho que a lei, ela é perfeita, é uma coisa medieval. Para mim, fogos de artifício, do meu ponto de vista, minha opinião, uma coisa medieval, né? Agora, acho pouco provável que haja a aplicação, a eficácia da norma, se ela aconteça primeiro. Porque não há quem fiscalize. Não acho problema. Quer dizer... Sim, mas na produção desses fogos, nesses depósitos que seguidamente explodem, né, por falta de controle, de fiscalização, essa regulamentação vai alcançar justamente os fabricantes. Doutor, eu sei que não inibirá o hábito, o costume de nos festejos de São João, o pessoal soltar. Além de fogos e artifícios, os balões que estão expondo a risco, a aviação. O pessoal não consegue fechar as bocas de fumo. Não, mas isso envolve arma, é outra coisa. Não, envolve, mas de certa forma, o que tem de depósitos clandestinos, e não há fiscalização. Essa que é a verdade. A lei está no caminho. Tem que haver a lei. Agora, daí, até haver uma imediata fiscalização, imediato cumprimento... Não precisava regulamentação, como também de qualquer outro tipo de explosivo. Mas os a pergunta não foi essa. Que estão sendo usados. A pergunta exatamente. Os dinamites são furtados. A pergunta do Burdi foi, isso haverá imediata fiscalização, imediata eficácia,
os caras não controlam nem as dinamites que são que fabricadas e são roubadas. Lembram do episódio da explosão de um depósito que era meio clandestino, acho que não era legalizado, na rua João Inácio? Navegantes. Sim, são notícias recorrentes, são fatos no recorrentes. Interior é comum. Agora, aconteceu no interior... agora do Chile, no México. No México, uma explosão lá. Bom, no interior é comum chegar no bar da esquina e ter lá um potinho com as bombinhas, com foguete. Agora, em Brasília, além dessa aprovação, Boris, só para me inserir na tua pauta, que é o assunto de hoje à tarde, a posse do Alexandre de Moraes na cadeira do ministro Teori Zavascki, foi hoje à tarde. Sim. E entre as várias e muitas autoridades estava um grande número de integrantes da lista do Janot. Não, mas claro, são os mais interessados. Aliás, o Alexandre de Moraes é o símbolo do desespero. Não é só por isso. Como não? O que ele disse que estavam... Quem não é da lista? Um terço dos ministros... Não é. Não vai sobrar nada, não vai sobrar ninguém. O Alexandre de Moraes está lá. Eu sei que os senhores, como operadores do direito, enfim... Não sou operador do direito. Então, julgador... Cirurgião. Também pode ser. Bom, cirurgião. Mas eu sei que tem um limite ético para falar, mas eu estou aqui, eu tenho que falar isso. Ele foi colocado lá, né, justamente, né, numa intervenção grosseira, grotesca, né, de uma forma em que jamais se esperaria, né, de um presidente colocar alguém que possa dar maioria dentro de uma Câmara para ajudar a salvar o pelego de quem está na Lava Jato. Isso aí foi essa o é a minha assunto opinião. Quando houve a indicação. Agora, todo mundo... meu caríssimo deputado, agora ele está sendo empossado para integrar a segunda turma onde tramita o processo, as ações vinculadas à Lava Jato, e as qualidades intelectuais e conhecimento jurídico ele teve cabalmente demonstrado e é reconhecidamente um jurista conceituado em um constitucionalista no país. Com relação a sua atuação no momento em que veste a toga de ministro da Suprema Corte... Já disse isso, a toga pesa. A toga pesa. Então nós vamos aguardar, antes de fazer qualquer pré-julgamento, aguardar os posicionamentos desse ministro que está agora sendo impostado. Vou dar um exemplo do peso da toga. Vou dar um exemplo da toga. Eu sei que no Brasil deveria ter uma fila de uns 30 na frente dele com mas talvez não fosse tão qualificado. Mas não é por aí. Não é por aí. Não é por aí que se aprecia a atuação. Eu vou dar um exemplo. O pior ministro da Justiça da história do Brasil, doutor. Tudo bem, mas pode ser Foi nele que eclodiu toda essa esculhambação. Quem disse que ele não vai ser o melhor ministro do Supremo? Pode ser que contrarie eu vou dar um exemplo, a matemática toda, a lógica da política, então. A experiência que eu tive. O que a toga pesa? Eu vesti a toga há 15 anos. E sei qual é o peso da toga, a responsabilidade. Não só a toga, como a própria história pessoal da pessoa. Claro. Que chega ao tribunal, como eu cheguei, ou chega ao Supremo. Vou dar um exemplo típico do que é o peso da toga. O ministro Fachin fez um discurso com um bottom do PT, um discurso em favor da comissária Dilma. E muitos disseram que, em razão disso, que ele teria sido nomeado ministro Supremo. Olha os votos que ele está dando no Supremo. Absoluta independência. Quer dizer, por favor, não é assim. Deus lhe ouça. Deus lhe ouça. Não, esperamos que a toga pese. Esperamos e confiamos. Não, eu não confio. Com licença. Capacidade. Até confiar, não. Para o Alexandre de Moraes não falta. Tem uma formação espetacular. Apesar que eu não gostava muito dele como constitucionalista. Pelo amor de Deus. Uma tragédia como ministro da Justiça, o pior ministro da Justiça. Não, ache um ministro pior do que ele, da Justiça. Deputado, ele pegou um período também extremamente complicado. Foi muito pouco tempo, não dá para dizer isso. Não dá para dizer isso. Acho que é difícil fazer um trabalho muito diferente do que ele fez. Um julgamento severíssimo. Agora, ele pode se revelar na hora de julgar
uma pessoa coerente, julgando de acordo com os fatos. Agora vejam, como está dentro dos autos do processo. Que assim não seja. de acordo com a opinião pública. Isso. Porque a opinião pública vai estar vigilante. Ou qualquer nesse opinião caso. partidária, partido que ele era vinculado, PSDB, e se desvinculou por força do seu abordar um impedimento. aspecto. Nós não podemos impedir, e os dois são magistrados, que é de importante. a pessoa se despir dos seus, dos seus Não. vínculos Não, políticos partidários. Agora, na hora de julgar, Ao vestir a toga, ele as está... coisas desaparecem. A ideologia está A postura presente é em outra. tudo. Isso é da natureza humana, da circunstância. Isso é o homem sua. Isso é o Ortega Social. Gasset. O homem em sua circunstância. Mas um fato que eu achei extremamente relevante, que eu acho que é, pela primeira vez, se fez valer por circunstâncias absolutamente espúrias, eu diria, porque com vistas à aprovação da reforma da Previdência, o presidente da República fez valer o Pacto Federativo. Tirou... Agora, veja bem, em que circunstâncias nós estamos fazendo valer aquilo que se fala sempre do Pacto Federativo. Tirou da reforma do vice, né? Tirou da reforma da Constituição, da reforma da Previdência, a disciplina dos servidores dos Estados. Pela primeira vez fez valer o Pacto Federativo. Agora, vejam como a memória é curta no país. Na semana... Isso é cômodo para ele, né? Isso é cômodo para ele. Ou os estados vão fazer a parte e vão desonerar Deputado, ele... o senhor está muito negativo hoje. Não estou negativo. Eu sou realista mas nisso. Isso é o Pacto Federativo. Não. Os governadores, o senhor que Pacto agora Federativo... está em seus ombros a reforma da Previdência no Estado do Rio Grande do Sul. Claro. É responsabilidade sua. Exato. O senhor vai ter que tratar disso. Mas eu já tenho tratado disso. Isso não é honra o senhor? Honra, Então. mas isso desonera o presidente, Não desonera. despressuriza Isso- o presidente porque ele não conseguiria tocar em Mas frente. politicamente ele é conveniente. Lhe é conveniente. E a é isso. federação para isso E a vale. federação agradece. Doutor, é exatamente isso, doutor Paulo Olímpio. É o que eu estava tentando dizer E a federação ao agradece. doutor Genaro. E a federação exatamente isso. agradece. Senhor reitor, Pois não. veja como a memória é curta nesse país. Na semana da escolha do ministro Alexandre de Moraes como novo integrante do Supremo, protestos, fúria, esse critério de escolha, um único voto, desprezando o resto, é o presidente, isso aqui é um império ou uma república? Pronto, escolhido, esqueceram do assunto, que só vai renascer lá quando, provavelmente, a ministra Carmen Lúcia se aposentar. Por que não há sequência desses temas, né? Esqueceram. O critério de escolha. Agora o cara tem a caneta na mão, né? Não, mas o eu cara tem a acho caneta que na mão, se a né? opinião pública se mobilizou, se a classe política, aliás, essa é uma iniciativa que tem que ser da classe política, em fazer a modificação do critério para que não seja o presidente da República o único voto em nome da nação para a escolha dos integrantes da mais alta corte. E é sabatinado pelo Congresso. Bom, mas né? aquela sabatina, senhor reitor, é um chá da cinco. É o formato. É o formato, mas é um formato lamentável, que vem do império. É a forma como Isso nós vem do temos. sistema Tá lá americano. na Constituição, vai Isso ser é do escolhido sistema desse modo. americano. Isso é um modelo que o Rui Barbosa copiou da Constituição americana. Mal copiado. Não foi mal copiado. Mal copiado. É que lá tem parlamento. Nós É que lá tem um Senado. Aqui não tem. Aqui tem um arremedo. Nós poderíamos, já ocorreram tentativas em outras oportunidades, de ter um caminho diferente para se chegar aos tribunais superiores. Os senhores conhecem bem do que nós estamos falando lá. Por que não avançamos nesse novo modelo, nessa nova proposta? Como é que o Congresso vai mudar? Constitucional, mas de repente é escolhido. Mas como é que alguém... o Congresso vai mudar se dos 500 deputados que estão lá, quase 300 têm problemas com a Justiça? Bom, cabe... Mas aí nós temos que fazer uma reforma política depois. Sim, mas aí é profunda. Pontual e é para a situação atual do país. Mas, realmente, se há que mudar, o presidente não vai ser ele que vai encaminhar projetos para diminuir seu poder. É isso aí. Não, então... Ou é um projeto de iniciativa popular, que basta assinatura nas esquinas, ou então... E que a requer iniciativa- maturidade também. popular. Olha, a composição também não entende. A composição do STJ ela é diferenciada. Claro.
composição é completamente diferente. É indicação do próprio tribunal, Ministério Público, entre advogados, Ministério Público, compondo o quinto aqui, o quinto lá, tem vaga para desembargador estadual, tem vaga para desembargador federal e tal, e de vez em quando o STJ dá decisões de deixar arrepiado. Né? Então não quer dizer isso aí, não quer dizer muita coisa. Vamos dar oportunidade aos nossos telespectadores. O senhor Eduardo, que mora em Porto Alegre, se diz marauense de coração, ele faz aqui uma apreciação sobre o judiciário em relação a esses episódios que envolvem carne, etc. e tal. Bom, não chegou o judiciário ainda, senhor Eduardo. Não vamos nos precipitar. Concordo. Parabéns pelo programa, sensacional o debate dos participantes. Não estou vendo a assinatura, já verei. A Unicred tem as melhores soluções para deixar você tranquilo. E não seria diferente na hora da sua declaração de imposto de renda. Conte conosco para antecipar o valor da restituição ou financiar o pagamento do imposto de maneira prática. Na sua declaração, use o 136, o número da instituição financeira cooperativa, que dá mais valor para a sua tranquilidade. Unicred, mais valor para você. Olha, nós estamos aqui tratando de foguetes, de hospitalização, de mutilados e tal. Tem outro negócio que é completamente inconcebível o que acontece nos 2 primeiros meses deste ano, reitor Souza. Foram aplicadas quase 3.000 multas a motoristas por dirigirem bêbados. Que uma horror. Situação recorrente que precisa mais educação. Acho que esse seria um grande caminho, né? Muito se criticou quando houve a reforma na política de trânsito, exigindo que o condutor frequente uma escola para aprender a dirigir, etc., para obter a carteira. Talvez lá seja um momento de reafirmar essas questões de que dirigir embriagado não é possível, que ultrapassar o limite de velocidade também é algo que cabe a todos ter cuidado e não infringir. Mas não é essa a realidade, lamentavelmente. Nós não conseguimos avançar nesse cenário. Posso falar que a universidade forma profissionais que auxiliam na formação de instrutores de trânsito. Mas nós sabemos que não é este o caminho que vai resolver esse problema, doutor Burdi, que o senhor levanta, que de fato as estatísticas estão aí, cada vez maior e sem uma expectativa de termos aí O senhor Júlio Hoffmann, de Caxias do Sul, parabeniza a bancada e diz que tem muita admiração pelo deputado Lara. Tem certeza de que na próxima eleição o senhor vai ser deputado federal. Vai candidatar à Câmara dos Deputados? Deputado? Não. Eu confesso assim, está um momento muito difícil, né? Ele faz alguma crítica aqui ao presidente Roberto Jefferson, mas que foi quem levantou o tapete, né? Faz críticas à condução de Carlos Lupe como presidente nacional do PDT, e ele é criticado dentro do seu próprio partido, e parabeniza mais uma vez o senhor Júlio Hoffmann da encantadora e maravilhosa cidade de Caxias. Maravilha. É o primeiro mundo no Rio Grande do Sul. É verdade. Que beleza, como é bom ir a Caxias, as ruas largas, né? Hospitalidade, limpas, né? Bons hotéis, culinária maravilhosa e a produção. Mas aquela região da Serra, né? Não vamos fazer injustiça à própria cidade de Marau, que é surpreendente. Né? A pujança de Marau. Eu tive em Marau há uns anos atrás e fiquei surpreso. Marau tem prédio de 10, 15 andares. Né? A renda per capita é muito forte. Organizada, limpa, está Marau. Tem razão quando faz referência. O município de Marau
acaba atraindo... É uma ilha de prosperidade. Exatamente. Funcionários de todos os municípios da região. É incrível aquilo ali. Cuidando do... Passo Fundo também tem seu protagonismo nesse aspecto, né? Mas não tenha dúvida de que Marau a mim surpreendeu. Cuidando da situação anterior do trânsito, o nosso reitor da universidade destacou um aspecto fundamental a respeito de Marau, Passo Fundo: educação. Educação. E Passo Fundo hoje é um polo educativo, é um polo regional importantíssimo, né? Tem se destacado fundamentalmente. Então eu queria, nesta oportunidade que encontro o reitor, cumprimentar Passo Fundo, a universidade, por toda a contribuição fundamental. Não há progresso sem educação. Assim como o trânsito. Os americanos, Burd, têm a política de trânsito 3 E's: Education, Engineering e Enforcing. Educação, engenharia de trânsito, sinalização e disciplina. Um indivíduo comete uma infração nos Estados Unidos, a pátria do automóvel, ele é punido. Raramente escapa, porque há enforcing. E ele é levado à presença do juiz? Do juiz. Imediatamente. Juiz de esquina. É o juiz das pequenas causas. Essa questão que o reitor, o doutor reitor, apreciou, uma das soluções, não me parecia melhor seria a educação. Sim. Tá? Mas como estamos no Brasil, a educação é uma coisa complicada, seria exasperar a punição. A quem é pego embriagado. Botar na cadeia. O enforcing. Começar a botar na cadeia, sem direito à liberdade provisória. É que aí o fato está consumado. Se nós não investirmos na educação, nós vamos só reproduzir. Sim, mas a pena tem esse propósito. Seja de banir o cidadão do convívio. Tem propósito educativo também. E tem o propósito pedagógico. Quer dizer, aí o sujeito sabe, bom, se eu beber, eu vou para a cadeia. Uma pergunta ao deputado. Precisamos investir mais ao deputado Lara. Não, isso sim. Quando é que a Assembleia vai enfrentar a votação do que resta do pacotão do governador Sartori? Eu acredito que a partir dessa próxima terça-feira. E o governo 28. Tem maioria ou vai balançar? Ou acho que para algumas coisas sim, para outras não. O Bourdieu, só já que está falando em trânsito, eu gostaria de propor uma reflexão. De água é o PTP. De certa forma tem sido. Eu gostaria de propor uma reflexão, já que estamos falando em trânsito e aí falar em acidentes, em mortes e vidas, a questão da duplicação da BR-116 trecho sul, que é o nosso trecho. BR-116 é enorme. Nós tivemos essa semana aqui uma caravana, uma mega caravana de lideranças da região sul do estado, prefeitos, vereadores, entidades empresariais, teve pastor, que lotaram a Assembleia Legislativa porque ninguém aguenta mais. A BR-116, que começou a obra em 2012 e deveria ter terminado a obra de 234 quilômetros em 2015, hoje ela não chega a 60% da obra. E essa obra está começando a se desmanchar, está começando, por falta de continuidade, começando a se deteriorar. Mas começando não, já está muito deteriorado, porque eu passo frequentemente. Bom, então, é uma das estradas no Brasil de maior índice de acidente frontal. 386 também. Bom, não, sim. Mas a 386 também, mas... Bom, exatamente. Mas eu queria só dar um detalhe de como falta sintonia entre a nossa bancada federal, e eu posso falar porque eu não vou ser candidato a deputado federal, então eu posso falar. Já respondeu. Eu já respondi isso. Projetos locais bem maiores. Assim, olha, a falta de sintonia entre a nossa bancada federal de deputados federais e senadores. A BR-116, vou ser rápido, ela precisa, para ser concluída, 600 milhões. 600 milhões é o total que precisa para concluir. Pois agora estão sendo aportados para esse ano
menos de 60 milhões. Aí teria que ser escolhido, né? Foi dado à bancada federal para escolher uma emenda de bancada aqui para o Rio Grande do Sul. Pois o pessoal escolheu entre a BR-116, a duplicação, e a segunda ponte do Guaíba, a segunda ponte do Guaíba. Que é outro problema também. Não, mas que não se compara, se compara a prioridade, o número de mortes e o gargalo para a produção que é a BR-116. O principal problema hoje da ponte do Guaíba são os assaltos que acontecem quando a ponte é içada. Então, entre investir, né, alguns milhões na continuidade da ponte do Guaíba e a BR-116, o fator humano, o fator de vidas e o fator de desenvolvimento da BR-116 é muito maior. Tanto que essa manifestação gigante que aconteceu segunda-feira. A opinião do senhor Tadeu Schmidt, a grande notícia de hoje foi a resposta dada pelo Procurador-Geral da República, senhor Janot, ao ministro, e aqui faz um adjetivo que eu não vou usar, ministro Gilmar Mendes. Foi uma resposta à altura, colocando todos os pontos nos is. É inadmissível a postura de um ministro do Supremo, no caso Gilmar Mendes, que só fala coisas inadequadas. Na verdade, ele fala muito fora dos autos. E aqui... São briguinhas da corte. E agora, no Pampa Debates, chegou o momento... Me permite, doutor Genaro. Chegou o momento do engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Engenheiro, você sabia que o Plano Previdenciário Senge Previdência obteve rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isso mesmo. Em tempos de incertezas, é hora de garantir o seu futuro. Por isso, você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e seus familiares. Com mensalidades diferenciadas, qualidade inigualável, o plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite estas e as demais vantagens e benefícios exclusivos. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Depois do episódio da carne, que nós aqui comentamos, depois do episódio da soda cáustica, da água oxigenada no leite, me surpreendi ao ler a notícia de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu ontem papinha para bebês de um fabricante sem registro. Isso existe, fabricação de papinha para bebês sem registro, sem inspeção e sem fiscalização. E venda pela internet. Venda pela internet. Não só os consumidores afoitos e no desejo de economia, como que compram inadvertidamente, precisam se atentar, como comerciantes também. Opa, tá barato, vou comprar, botar na prateleira. Agora, para aí. E esta agência proibiu a venda desses produtos da marca Papá no Prato. Papá no Prato, esse é o nome. E um horror, né? Sabe qual foi a alegação dessa empresa? Encaminhou os papéis, mas a Anvisa ainda não aprovou. Se a Anvisa não aprovou, isso aqui não pode comercializar, não pode produzir nem comercializar. Claro. Isso aqui é crime hediondo. Crianças entre 0 e 6 anos, que em média são... Há uma lei, para ver como as leis não pegam no Brasil, de 17 de março do ano passado, publicada no Diário Oficial da União, lembrando que os alimentos e transição para lactentes e crianças da primeira infância, portanto de 0 a 6 anos, são de registro sanitário obrigatório. Obrigatório aqui não funciona. Então não adianta prender esse cidadão aqui, ele pagar uma fiancinha, ir embora e começar a produzir de novo. Enquanto isso não for enquadrado como crime inafiançável, e esta é uma função do legislativo, isso aqui lamentavelmente vai se repetir, os pais vão entrar em desespero,
os médicos vão atender cada vez mais crianças com infecção. Tá aí o retrato. E ele comer a papinha do presídio, porque se ele passar um tempo comendo a papinha do presídio, ele não vai fazer isso aí. Mas, Burdi, só rapidamente aqui, uma notícia de última hora que eu acho que é importante, é interessante. Acaba de acontecer, por 2 votos a 1, na Câmara do Tribunal de Justiça do Estado, a decisão de que os réus da Boate Kiss vão a júri. Sim. Júri popular. Júri popular. Por 2 votos. 2 votos a 1. O que caberá em embargos infringentes. Com um voto contra, poderá postergar mais essa decisão até que os tribunais superiores venham a decidir. O senhor José Weimer Pereira, manda um abraço do Dr. Paulo, pergunta: o povo não pode saber? Espernear é um direito. Apenas os esquerdoides e os que infringem não gostam do contraditório. Vamos ver aqui outra opinião. O senhor Dilon Camilo, o único órgão brasileiro que atualmente está funcionando e bem no Brasil é a Polícia Federal. Agora está sofrendo crítica porque cumpriu com o seu dever. Entre inúmeras outras manifestações que nós estamos recebendo. Mas no nosso caso não há crítica à Polícia Federal. Não. A crítica a espetacularização. A dose com que foi. A medida não foi adequada. Que implicou na satanização de todo o complexo cargo. Poderiam ter um pouquinho mais de cuidado. Agora, que estão fazendo o papel deles de uma forma maravilhosa. Histórica e exemplar. Todos os louros à Polícia Federal. Isso aí, críticas dentro da própria corporação policial. A superintendência, a chefia institucional da polícia também achou que houve opinião de dona Suzana Teixeira. Acontece que a Polícia Federal estava atrás de corrupção envolvendo políticos. Houve, então, a denúncia por parte de um fiscal. E aí, a partir daí, a investigação. O interessante é que algumas unidades pertencem a grandes frigoríficos financiados, como sabemos, pelo BNDES. Será que nas outras unidades não acontece o mesmo? Bendita Polícia Federal, não deve ser contida em suas ações. E o BNDES nós sabemos como é que é, né? Um prazinho de carência aí de 5, 10 anos, juro 6%. De comadre. Né? E os empresários pagando aquele juro nas alturas. Esse é o nosso BNDES. Aliás, o dia que abrirem a caixa preta desse BNDES, talvez aí o Brasil comece realmente a faltar mais lugar ainda nos presídios. Opinião da senhora Lilian Mansur. Fez muito bem a Polícia Federal em denunciar o escândalo da carne podre vendida no Brasil. Não deve ser criminalizada, porque se houve um grande foi de responsabilidade da mídia que colocou o assunto no ventilador. O Brasil é mesmo muito atrasado, porque sempre que se tomam medidas para combater a sem-vergonhice e a falta de responsabilidade, quando tentamos amenizar o escândalo culpando a ação de quem tem conseguido aprovação e credibilidade pela população brasileira, no caso, especialmente da Lava Jato. É um elogio que a dona Lilian faz, e muito justamente, à Polícia Federal. Não adianta, opinião do senhor Sérgio Goulart, não adianta o governo brasileiro ficar bravo com as denúncias da carne podre. Ora, os países não deixam de importar mais carne, não foi por questões diplomáticas, e sim por falcatruas que os frigoríficos vêm adotando. Parece que já há muitos anos, se tivesse tudo certo, as coisas estariam funcionando normalmente. Vários e vários e-mails que nós estamos... Circulou na internet as brincadeiras, porque aí a internet se presta para isso, né? Que os caras acharam muito cabelo na carne. E chegaram à conclusão que era do Tony Ramos que fazia. Vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Lídia Longinotti. Boa noite, sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim, há 2 formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância.
não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. Muito bem. Na semana passada, participou do programa o secretário Leonardo Pusato, secretário municipal da Fazenda. Eu perguntei ao secretário quanto custaria a contratação, qual seria o custo anual da contratação de 10 mil policiais militares para preencher o buraco, pelo menos parte do buraco, do contingente da Brigada Militar. O secretário informou e diz o telespectador, o senhor Célio Ângelo Pascoaloto, que ficaria entre 13,5 e 4 bilhões de reais. O senhor Célio contesta, trazendo alguns números, dizendo que o Estado possui 355 mil matrículas e a folha mensal fica pouco acima de 1 bilhão. Não, na verdade vai a 1,8 bilhão. No cálculo do secretário daria 4 bilhões por ano a contratação de mais 10 mil soldados para a Brigada. E ele diz que esse valor apontado dos 4 bilhões só se fossem contratados 100 mil policiais. Ele faz essa observação, o espaço fica aberto para o secretário Busato fazer a sua manifestação. Parabéns pelo programa, cumprimento o reitor da Universidade de Passo Fundo, cumprimento o deputado Lara, parabéns pelo seu protagonismo na boa política nesse momento tão importante para o povo gaúcho. Opinião de Kika Maier de Santa Maria. Um grande abraço aos amigos de Santa Maria. Boa noite à mesa, deputado. Quando a indicação do ministro Toffoli, com apoio do seu partido, esse tem pouco trânsito na área jurídica como o senhor Moraes. Compara Toffoli a Moraes, porque a indicação foi feita com base num... Mais ou menos do mesmo jeito, né? Critério político. Senhor, grande abraço. Apoio do Cláudio, partido, teve o... diz que teve. Não sei, naquela época o PTB não fazia parte do governo da Dilma. Muito obrigado ao Cláudio Lima pelo cumprimento que faz, e pelo cumprimento que faz a bancada. Muito obrigado pelos elogios. Vamos ver aqui. Caro deputado Lara, eu sou microempresário e tenho uma linha de crédito retida no BNDES. O senhor acredita que devo ser preso por esse motivo, senhor José de Moura? Não. Com certeza. O microempresário é o que mais paga imposto e o que menos retorno tem. Hoje, só no Rio Grande do Sul, eu já não vou falar o BNDES, só no Rio Grande do Sul são 9 bilhões por ano em incentivos fiscais, que nem mesmo o Tribunal de Contas tem acesso. Quais são as empresas, por que recebem e se estão dando a devida contrapartida. O Ministério Público agora teve que ingressar com uma ação judicial para ter acesso aos processos de incentivos fiscais, que é uma verdadeira caixa preta. O senhor pode ter certeza que o senhor microempresário é o que menos tem a se preocupar com isso. Aliás, eu não sou contra incentivo fiscal, eu sou contra que não se tenha acesso aos incentivos fiscais. Quem tem que ter acesso? O Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público do Estado. A Assembleia também, deputado. A Assembleia Legislativa... Porque não, a Assembleia tem o dever de fiscalizar. Que a Assembleia... E o que fez a Assembleia até hoje? O que fez a Assembleia... Com relação aos incentivos? Eu entrei com uma CPI, pedindo uma CPI dos incentivos fiscais. Sabe deu? Quantas assinaturas eu tenho? 15, me faltam 4. Os grandes partidos não querem assinar, porque também deram incentivos fiscais quando estiveram no governo. É uma verdadeira caixa preta. Um dos grandes orgulhos, Passo Fundo tem muitos motivos para se orgulhar. Um deles é a realização
da Jornada Nacional de Literatura, que chega à sua 16ª realização, e também a 8ª Jornadinha Nacional de Literatura. Criação da vocação, interesse pela leitura, o país depende disso. Senhor reitor da Universidade de Passo Fundo, eu lhe parabenizo por a universidade há tanto tempo já se ter incorporado a essa iniciativa, juntamente com a Prefeitura, o Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura. Eu gostaria que o senhor nos trouxesse mais informações sobre este grande, esse extraordinário evento que Passo Fundo vai sediar novamente. Pois não. Vamos falar então de uma pauta positiva, Positiva. Né? Vamos falar de educação, carentes, vamos falar de cultura. A Universidade de Passo Fundo, há 36 anos, realiza este movimento cultural excepcional de formação de leitores através do projeto Jornada de Literatura. Estamos na 16ª edição, um projeto, portanto, consagrado, que tem o apoio da Prefeitura Municipal, dos órgãos estaduais e federais da área da cultura e da educação, exatamente pelo propósito deste movimento cultural, formação de leitores. Não é por acaso que Passo Fundo, o município, tem o maior índice de leitores do país. Isso é que eu ia perguntar do retorno disso. Se deve exatamente a um projeto como esse, exatamente, que há 16 anos, melhor, há 36 anos, está na 16ª edição, é um evento que se realiza de 2 em 2 anos. Não pudemos realizar em 2015 pela total ausência de recursos, pela dificuldade nacional do ponto de vista econômico, que nos afetou de forma muito grande, né? Mas esse ano estamos aqui com a 16ª edição. Fizemos ontem o lançamento no Palácio Piratini, com a presença do senhor governador do estado, do senhor secretário da Cultura, da Educação, ou seja, todo o staff aqui do governo do estado reconhecendo os méritos desse projeto. E ele vem remodelado, ele vem revitalizado, ele vem com uma roupagem nova, proporcionando maior interação com a comunidade. Nós estamos usando um termo lá de jornalização da cidade de Passo Fundo. Este movimento, ele não atinge apenas a cidade, o município, pega toda a região. Então nós, pelo próprio nome, uma Jornada Nacional de Literatura, vamos contar com escritores gaúchos, brasileiros e alguns internacionais. Ou seja, um evento que, mais uma vez, certamente será um grande sucesso. Parabéns, mais uma vez, senhor reitor da Universidade de Passo Fundo, por essa iniciativa e pelo apoio. Vocacionar crianças, encaminhá-las para a leitura, aprofundar o conhecimento acadêmico sobre a produção literária, que é tão rica no Rio Grande do Sul, é um feito extraordinário. Nós queremos envolver aqui em torno de 20 mil crianças no projeto, que não diretamente lá no momento, mas no projeto como todo. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Ponto final do deputado estadual Luiz Augusto Lara, integrante da bancada do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, agradecendo aqui aos colegas de mesa, tantos anos convivendo aqui, desde os guerrilheiros da notícia, né? Saudando aqui o nosso reitor da Universidade de Passo Fundo, mas eu gostaria de deixar um convite para quem nos assiste, né? Muitos servidores públicos estaduais e, enfim, população em geral, na próxima terça-feira, que deve acontecer a votação de parte do pacote, se não de todo o pacote do governo do estado, né? Enviado à Assembleia Legislativa, eu estarei fazendo um grande expediente a respeito do projeto de lei complementar 343. O que é isso? É o que trata do refinanciamento das dívidas dos estados. Este é o projeto mais perverso, mais bandido e de maior ingerência do governo federal, né? Aqui se falou no Pacto Federativo, pois esse aqui termina com o Pacto Federativo. Um projeto que, se o Rio Grande do Sul
aderir a esse projeto. Ele impede a contratação de servidores para a área da segurança, para a área da saúde e da educação por 10 anos. Ele impede que o Rio Grande do Sul possa cobrar os créditos que tem a receber do governo federal. Ele aumentará nossa dívida em 30 bilhões de reais a mais, além dos 57 bilhões que a gente deve hoje. Então, nós temos que nos mobilizar e nós vamos debater no grande expediente sobre isto que pode ser o encalacramento, o endividamento total e definitivo do nosso Estado. Opinião do senhor Clássir Rotiri de Caxias. Opinião e mais uma pergunta. Para onde é que vai o dinheiro dos impostos? É o que nós aqui diariamente Os bancos. Vamos esclarecendo. É preciso tirar a metade daqueles que estão sugando o Estado. Ponto final do reitor da Universidade de Passo Fundo, professor José Carlos Carles de Souza. Muito bem, quero agradecer, doutor Bourdieu, a oportunidade de estar aqui participando desse debate, agradecer os companheiros de mesa e reafirmar o convite para que todos compareçam à nossa 16ª Jornada Nacional de Literatura e 8ª Jornadinha Nacional de Literatura, do envolvimento com as crianças, para contarmos com a presença de todos no período de 2 a 6 de outubro de 2017. Vai ser um grande evento, temos absoluta certeza disso. Fabrício de Bagé pergunta por que privatizar empresas como a CS, RM, Sulgás, Corsan, Banrisul, que dão lucro, contribuem para o Caixa Único do Estado e são estratégicas para o desenvolvimento. Tema para o programa de amanhã. O ponto final. Isso merece um ponto programa. final do advogado Paulo Olímpio Gomes de Souza. Homenagem às iniciativas da Universidade de Passo Fundo. Muito obrigado. Castro Alves, o livro e a América. O livro, este audaz guerreiro que conquista o mundo inteiro sem nunca ter Waterloo. A cultura, a disseminação da cultura, a educação é a grande saída para qualquer sociedade humana. Sem ela, nós só sobraremos. Ponto final do advogado Genaro Borges. Eu também fico no ponto positivo do programa, que é realmente essa jornada de literatura de Passo Fundo, uma experiência extraordinária e exitosa, tanto é verdade que já frutificou, segundo diz o reitor, tem mais de 330 mil leitores em Porto Alegre. Eu sou do tempo que se lia a seleta em prosa e verso, era obrigatória. Né? Felizmente. Era obrigatória para mim ler quando guri, lá no primário. Essa cultura tem que voltar. Passo Fundo é um centro cultural de excelência. Cumprimentos, reitor. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Agradeço as participações, agradeço a companhia de todos. A seguir, a atualização das notícias com Vera Armando e logo depois o Atualidades Pampa. Mais uma vez, muito obrigado a todos e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.